Opa, estamos falando provavelmente de movimento centrípeto, né? Devido à chuva, o atrito entre os pneus e a pista é reduzido, com o coeficiente de atrito igual a 0,4. Determine qual deve ser a velocidade máxima que o carro deve manter para não derrapar para fora da pista. Então, tio, o negócio é o seguinte: todo movimento circular se dá devido a uma força. A gente chama de força centrípeta. Sim. Você tem que entender a força centrípeta como uma força resultante. Ela não é uma força por si só. Ela é o somatório de todas as forças. É a segunda lei de Newton, em outras palavras, beleza? Beleza. Só que no movimento circular, a força centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória. Muito bem. Agora, o que é que faz num movimento de um carro, né, como é o caso aqui, causar essa força, né? O que é que causa? Qual é a força que se transforma na força centrípeta? Porque na prática você vai ter o somatório de todas as forças igual a massa vezes a aceleração. Mas num movimento circular a gente pode dizer que é igual à força centrípeta, Beleza. que a gente até conhece a fórmula, por sinal. mv quadrado sobre r. Formulazinha clássica. Só que então tem que ter alguma força de fato, né, real ali que causa isso, né? E, como ele já cita aqui para nós, né, atrito. É a força de atrito que é a força centrípeta, sacou? Tanto é, se por acaso você não tiver atrito com a pista, por exemplo, numa situação onde você tem areia na pista ou água, né, aquaplanagem, daí não tem atrito. E daí o que, que vai acontecer com o carro? Ele para de fazer curva e ele, ó, sai pela tangente, bate, né, cai na ribanceira, etc, certo? Entendi. E é isso que acontece com o carro. Então, ele quer saber qual deve ser a velocidade máxima para que o carro deve manter para não derrapar, né? Bem, a gente já tem todas as informações. Então, o que, que é a força de atrito? Fat, né, é igual a μn. E no nosso caso vai ser μmg, porque o carro tá, né, peso para baixo, tá o carro normal para cima, certo? Sim. Tô pensando num carro agora vendo ele de frente, né, que eu tô vendo ele de cima, vamos dizer assim, ok? Beleza. Pegou a ideia? Eu vou até desenhar o Ferrari Sim. aqui. Só uma coisa. Diga. Tipo, a força centrípeta, ela sempre está apontada para o centro, certo? Isso. Quais seriam, tipo, mais ou menos a soma dos vetores que botariam ela para o centro? Porque tem a aceleração que vai para frente, o atrito que vai oposto ao movimento, e, tipo, como que iria para o centro? É mais ou menos essa a minha dúvida. Deu Tá, para a entender? questão é, eu entendi. A questão é o seguinte: se ele está dizendo que é um movimento circular, então é porque as forças fazem isso. Tu entendeu? A lógica da ordem das coisas? É Tá. porque nós estamos num movimento circular que a gente pode afirmar que o somatório das forças dá para o centro da trajetória, entendeu? Ah, entendi, entendi. Essa é a lógica. É que tu estava pensando de A para B, mas a lógica é de B para A. Entendi. Beleza. Então, então pronto, acabou, né? MG igual mv quadrado sobre r, não é mesmo? Uhum. Pois. Agora faz a conta aí, então, por favor. Beleza.
Deu 20. É, Massa. Então, feito. Falou de movimento circular, força centrípeta, se é carro, normalmente é FAT. Muito bem, então, temos outra? Não, basicamente só foi essa. Tava pensando em fazer mais questões. Pega umas aí, então, mais barra pesada, que essa aí foi for dummies. Beleza. Eita. Pegamos aqui. Eita. E vem. Vamos ver. Rumauíta, legal o site, hein? Porra, não conhecia esse site. Vamos ver aqui, o site todo. Rumauíta? Não foi. Foi o site todo? Não, Ou não, foi? é que eu não conhecia esse site. Ah, é porque eu Interessante. pensei que eu vi o link errado e foi o site todo. Caraca, vou roubar umas ideias desse site aí. Eu tenho um site agora também, mas estamos começando. Estamos começando, como diz o Podpah. Bem, tem um monte de questão aqui, né? E aí, dá uma olhada nelas e vê qual mais te interessa. Mas, pô, essa aqui parece massa. Daí a gente faz. Beleza. Só mesmo. Pegar uma aqui que eu entenda pelo menos o enunciado. Tá. De buenas. Vamos tentar fazer essa 4 aqui? Na 4. Parece de boa. Vamos ver. Vamos ver. 4. Deixa eu pegar ela aqui. Bem, então, aquela velha história. Tenta dar uma começada, beleza? Enquanto isso, eu também vou pensando aqui. Beleza. Tu já estudou momento linear, conservação de movimento? Acho que não. É. Nunca estudou momento linear, massa vezes velocidade? Não, não que eu me lembro. Então Acho que tu não. não, então tu não sabe essa matéria. Então não adianta.
Tá, eu mesmo vou procurar alguma questão aqui, então, que envolva coisas que eu sei que você já viu. Beleza. Deixa eu pegar aqui. Cadê, caralho? Aqui. As questões são bem legais, né? Mas essa aqui, 8, parece legal. Parece legal. Que tal? Beleza. Uma dúvida. Manda. Cara, é porque, tipo, na minha cabeça, tá tendo uma lógica, mas eu, tipo, tá muito óbvio e provavelmente deve estar errado, porque é muito óbvio. E, tipo, quando o bloco do Mzinho, ele fica em cima do bloco M, ele faria uma pressão que seria igual à força-peso dele, ou não? O que tu falou? Entendi merda nenhuma. A Explica força, de novo. tipo, o bloco Mzinho pequeno, quando ele estiver Aham, em cima do M, ele sim, vai fazer, tipo, a força que ele vai estar aplicando no M vai ser igual à força-peso dele. sim. Então seria a letra B, que seria mg, que é igual a peso. O que o problema está pedindo? Com que força esse pequeno bloco de massa M pressionará o bloco sobre o qual foi colocado? Tá, não é tão direto assim. Por quê? Porque você precisa escrever todas as forças que agem no sistema. Porque o problema está em função da aceleração, certo? Note, a aceleração do sistema é a mesma, certo? Desse bloco, emissão aqui, é o mesmo desse emissão, que é a mesma desse emizinho, certo? Sim, Então a gente sabe que a força que age sobre o emizinho, pô, é força igual a massa vezes a aceleração, né? beleza.
Então a gente precisa saber a aceleração do sistema, sacou? Tá, entendi. Então tem a ver com a aceleração do sistema que não é tão clara de encontrar assim, né? Porque tem muita coisa acontecendo em questão da aceleração. Só que em especial, né? Então, levando em conta que a aceleração é uma coisa, peso é outra, né? Então a força dele é massa vezes a aceleração. Tu concorda comigo que tu estava errado na tua fala, certo? Sim, sim. Tipo, na verdade o que tu falou estava certo. A questão é que não se aplicaria aqui porque a força é massa vezes aceleração, não é simplesmente massa vezes gravidade. Massa vezes gravidade quando o objeto está sofrendo só a aceleração da gravidade, certo? Beleza. Faz sentido? Tá. Só que ele não está querendo é, só. Bem, ele está querendo aceleração, a gente vai precisar da aceleração, mas para encontrar algo específico, que tem que tomar muito cuidado. Com que força esse pequeno bloco M pressionará o bloco sobre o qual foi colocado? Bem, aqui tu tem que conhecer bem as leis de Newton. Tá um bloco aqui, tá outro bloco aqui. Né? Ele causa uma ação nesse bloco, certo? Sim. Toda ação tem uma reação. A ação que ele causou nesse bloco, empurrando esse bloco para baixo, é a mesma ação que esse bloco vai causar nele, empurrando esse bloco para cima. Como é que a gente chama essa força? É. Como? Calma aí. Tá, é um par de ação e reação. Pensa só Nossa, nesse bloco aqui, caralho. Tem uma força apontando para cima. Como é que a gente chama ela? normal? Isso, pô. Então, em outras palavras, quem ele quer achar é a força normal. Da mesma forma que quando tu tá estudando física lá, o professor te fala, ó, a força que a balança mostra é a força normal, não é a força peso. Porque tu tá empurrando com a força peso. Mas a força que a balança faz em ti é a normal, certo? Entendi. Aqui é a mesma coisa. Então a gente vai ter que achar, você vai ter que achar a normal, né? Entendendo? Primeira coisa que você tem que entender é isso, né? Você tem que achar a normal. E você vai achar a normal fazendo o sistema de forças encontrando aceleração, né? Beleza. Então tá bom, essa é a dica que eu posso te dar.
Tá? Tipo, eu entendi como fazer, mas como que eu vou calcular, tipo, a velocidade de M, sendo que quando eu botar o Mzinho, tipo, a aceleração ela vai aumentar por causa do peso do Mzinho em comparação ao peso do M. Aí, tipo, como que eu vou calcular essa variação? Ahn, tá, você tá me pedindo para fazer a conta, então. Ó, É, você tem que entender, cara, que, bem, dá para pensar isso de várias formas, né? Mas você pode pensar que o mesmo que o lado direito desce é o que o lado esquerdo sobe, certo? sim. Então, Ah, tá. Acho que eu peguei. sacou um, né? Um menos o outro ali e tal, né? Peguei. Opa, Opa, problemas técnicos aqui, voltei. E aí, na procura? eu tô, tipo, eu botei a massa M mais M, M mais Mzinho e M, e eu vou tentar botar essa massa na segunda lei de Newton, para saber a força resultante. Hum, bem, é o começo, né? Se você, se você escrever aí a somatória das forças, vai dar tudo certo. Beleza. Vou dar uma urinada, já volto. Tranquilo.
Voltei. Ok. É. Cara, eu não tô conseguindo fazer, cara. Tipo, eu montei a fórmula de força resultante é igual a M mais Mzinho vezes gravidade, menos o outro M, né, que tá puxando pro lado. É M vezes gravidade. Só que, tipo, eu não sei o que fazer, tipo, daqui pra frente. Eu tentei igualar isso aqui deu errado também. Essa questão é, meu Deus. Certo. Hum, bem, cara, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é entender que a gente vai ter as massas gerando aceleração, certo? Sim. Então, vamos pensar assim. Tem a tensão, ela some se a gente pensar no sistema como um todo. Daí aqui tu tem peso, né, mg. Aqui tu tem mg mais m, né? Daí, a menos que tenhamos alguma diferença aqui no sistema, né? A única massinha que vai estar ali é a massa vezes a aceleração. É, tipo, tu tá pensando que elas se anulam, certo? Sim.
Bem, de fato, é o que acontece, né? O que faz o sistema acelerar vai ser o mg, né? Então é como se todo o somatório de forças fosse o mg, certo? Uhum. Muito bem. Agora, se a gente parar para pensar do ponto de vista de quanta massa esse bloco tá, quanta massa esse sistema está acelerando, a gente vai ter que dizer que a massa total, vamos dizer assim, a massa total vezes a aceleração é igual a 2m mais mzinho vezes a, certo? Uhum. Porque se conta com um sistema de equações é assim. Não faz sentido? Sim. Isso. Então, a gente vai poder dizer que 2mzão mais mzinho vezes a é justamente ah, massa vezes a gravidade, que é o que faz o sistema cair, certo? Massinha Beleza. vezes a gravidade. Faz Entendi. sentido, né? Certo. Portanto, agora eu posso dizer que a aceleração, então, é a massa vezes a gravidade, que é a força que faz o sistema cair, Nossa. dividido por isso, certo? Uhum. Muito bem. Essa é a aceleração do sistema como um todo. Veja que faz todo o sentido do mundo, né? Porque ele vai cair, o sistema todo vai cair com uma certa aceleração devido a essa força, que é o que está empurrando o sistema. Mas é claro que essa força é muito baixa, pensando que essas massas aqui são bem maiores, né? Sim. Então é justamente elas que freiam o sistema. Tá fazendo sentido para ti o que eu tô escrevendo? Fez sim, fez sim. Tá. Então tá, a aceleração tá aí. Então agora eu acho que tu pode correr atrás da normal, certo? Agora para Tá, correr beleza. atrás da normal, tu tem que pensar só na massinha pequena. Ah,
Eu não consegui terminar, mas calma aí, como tá acabando, eu vou te mandar uma foto de até onde eu vi mais ou menos, aí tu me fala se tá certo, por onde que eu Tá. tô fazendo. Ah, eita, essa foto ficou horrível também. Você colocou que MG menos N igual a M vezes A. É, Sim, que o isso bloco aí. da caixa, foi o que eu Em pensei. cima disso, você isola o N e chega na resposta, né? Ah, Então tá bom. ah, Show de beleza, bola. Agora é contigo. Boa sorte aí. valeu. Abraço, valeu.